Fala contador, fala contadora, seja muito bem-vindo. Você está em mais uma aula sobre como crescer na contabilidade, como prosperar como um empresário contábil, porque nesse canal, Contabilidade Consultiva, esse é o meu propósito, empoderar contadores e consultores para que criem negócios de sucesso. A gente faz isso compartilhando conhecimento, compartilhando ferramentas, compartilhando metodologia para que você possa prosperar na contabilidade. Quando você prospera, você leva prosperidade para os seus clientes e, consequentemente, nós temos um país muito melhor para se viver e para se empreender. Um país forte precisa de empresas fortes precisam de contadores, consultores do seu lado. Então, o movimento Contabilidade Consultiva busca empoderar, ressignificar o papel dos contadores no Brasil. É nesse movimento que nós estamos juntos participando. Muito obrigado aí pela tua confiança. Esse vídeo nós vamos falar sobre quais são as informações essenciais que você precisa para prestar o serviço de terceirização do financeiro, o famoso BPO financeiro. Vamos aprofundar nesse assunto, porque eu quero te ajudar a também conquistar novos clientes com esse serviço e ganhar muito dinheiro com essa atividade. Beleza? Lembrando que dos dias 21 a 25 de novembro vai rolar um evento focado em BPO financeiro. O evento vai acontecer nessa semana, BPO financeiro para contadores. Lá eu vou ensinar o passo a passo para você começar no BPO financeiro do absoluto zero, conquistar seus clientes e até mesmo dobrar o seu faturamento com seus clientes atuais. Sim, porque quando você tem um contrato de contabilidade, se você vende também para o mesmo cliente o contrato de BPO financeiro, você consegue até mesmo dobrar seu faturamento. E é isso que eu vou te ensinar nesse evento. O link para você se inscrever vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Não deixe de se inscrever nesse evento, assim como não deixe de se inscrever no botãozão vermelho inscrito, inscreva-se aqui para você não perder nenhum outro vídeo avançado como esse. Show de bola? Então, olha só, nesse vídeo eu vou te compartilhar a tela para te mostrar uma ferramenta que nós utilizamos aqui na contabilidade.net, que é a ferramenta que vai guiar justamente essas informações essenciais que a gente precisa para fazer o BPO financeiro. Então, fica presente que eu vou disponibilizar essa ferramenta, vou te dar instruções como você faz isso, tá bom? Mas antes de chegar na ferramenta, vamos fazer um alinhamento, um nivelamento de conhecimento. O que é BPO financeiro? Afinal de contas, por que os contadores devem prestar atenção nesse serviço? BPO financeiro é uma sigla em inglês que significa Business Process Outsourcing, terceirização de processo de negócio. Mas de qual processo de negócio? Do processo da gestão financeira. Então, BPO financeiro é nada mais do que o seu cliente que não controla seus números, não tem organização, ele terceirizar esse processamento para uma outra empresa, no caso, para a sua empresa de contabilidade. Porque dessa maneira ele resolve um grande problema, que é não dominar seus números. E você, contabilidade, consegue diferenciar isso que eu vou te explicar com detalhes todos eles. Então, BPO financeiro é você assumir para si o processamento financeiro das obrigações, do controle financeiro dessa empresa. E dessa forma, você consegue, como eu disse, ajudar esse empresário a ter controle do seu negócio, a entender quanto dinheiro entrou, quanto dinheiro saiu, para onde o dinheiro dele foi, quanto dinheiro sobrou, se faltou dinheiro, se precisa aportar mais dinheiro. Enfim, você consegue dar clareza para esse negócio, fazer com que esse empresário deixe de ter a cegueira financeira, ele deixe de ser alguém que não entende seus números para ser alguém que tem o mínimo necessário para ser um bom gestor dessa empresa. Então, do lado do cliente, o BPO financeiro consegue ajudar ele a ter clareza dos seus números de uma maneira muito mais rápida, muito mais fácil e muito mais barata. Porque se ele tiver que ter esse mesmo controle com uma equipe interna, ele vai gastar muito mais tempo para treinar e monitorar e muito mais dinheiro, porque ele tem que contratar um profissional minimamente capacitado para isso e você sabe que não é fácil achar esse profissional, vai dar um custo efetivo total de ao menos R$3.000 entre salário, férias, 13º, alimentação, transporte, INSS, FGTS e todos os reflexos trabalhistas e tributários que envolvem essa relação. Então, o BPO financeiro para o empresário, ele ajuda a dominar os números com menos custo, com menos esforço, com menos tempo. E do lado da contabilidade, o BPO financeiro ajuda você, contador, ajuda você a aumentar seu faturamento. Uma vez que, com o BPO financeiro, você passa a ser mais atraente, você passa a conquistar mais clientes. Para o empresário é muito melhor ter do seu lado um contador consultor, que também ajuda na gestão financeira, do que ter só um contador despachante, que só manda obrigação. Então, para o empresário é muito melhor ter um contador consultor. E para os seus clientes atuais, você consegue, como eu disse no início, cobrar honorários acima do que ele já paga. Então, ele hoje te paga um honorário mensal de contabilidade, de assessoria contábil, para o qual esse honorário você precisa entregar obrigações tributárias, obrigações trabalhistas, obrigações societárias, obrigação contábil. Ele te paga um honorário mensal.
você vai prestar um novo serviço que se correlaciona com esse primeiro. E com esse honorário você vai ter um faturamento maior, também uma receita recorrente mensal. Muitas vezes, essa receita até maior do que ele te paga na contabilidade, porque o empresário ele valoriza muito mais ver seus números do que efetivamente saber que foi enviado a remessa de arquivo do XML do e-social, ou que foi transmitido uma DCTF, ou que foi gerada uma declaração zerada do Simples Nacional. Seja o que for, o empresário não quer saber das obrigações acessórias. Já a gestão financeira é uma informação essencial para uma empresa ter uma boa administração. Então, no BPO financeiro, você tem a oportunidade de fazer com que esse empresário domine seus números, tendo você mais receitas, mais clientes, e se não fosse bom bastante, você ainda consegue acabar com a contabilidade atrasada. Por quê? Quando você faz o processamento financeiro, utilizando os sistemas certos, que eu vou te ensinar quais são, você consegue importar todos esses lançamentos para o seu sistema de contabilidade. Então, aquela escrituração contábil que demoraria horas, talvez até dias para ser concluída, importando do financeiro e fazendo a conciliação com os outros módulos, você consegue fazer isso em minutos. Dá para fazer contabilidade em 40 minutos, em 30 minutos, dependendo de como está a qualidade dos lançamentos no financeiro. Então, o BPO financeiro é um serviço revolucionário que milhares de empresas contábeis estão fazendo esse serviço e que talvez você ainda não está aproveitando essa oportunidade. Então, é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para te encorajar a avançar também nessa solução, que tantas e tantas empresas estão avançando, até mesmo as contabilidades online estão fazendo BPO financeiro. Você não pode ficar de fora dessa, porque se você ficar de fora, algum empresário contábil aí da tua cidade vai fazer. E esse empresário, esse contador, pode oferecer esse serviço para um cliente seu. De repente, você perdeu um cliente porque você não se atualizou e não se preparou para ajudar esse empresário com a gestão financeira. Essa é a grande oportunidade que está diante dos contadores, porque com essa super automatização que está vindo na contabilidade, especialmente em 2023, com os novos sistemas em nuvem, com os novos sistemas autônomos, qual vai ser o diferencial que você vai entregar? Você vai continuar querendo entregar a folha de pagamento e impostos no prazo? Isso não é mais diferencial, isso é requisito básico. Você precisa ir além desse basicão, você precisa entregar mais. E o BPO financeiro é um excelente caminho para você entregar mais, um excelente serviço que vai ajudar o teu cliente e vai ajudar muito a sua empresa de contabilidade também. Então, por isso que o BPO financeiro ele é tão importante. E aí, indo para o nosso tema de hoje, né? Quais são as informações essenciais que você precisa para fazer o BPO financeiro? Lembrando que o BPO financeiro ele é diferente da contabilidade, né? A escrituração contábil, ela geralmente, as obrigações, a assessoria contábil é uma assessoria anual, em que você se obriga a cumprir as obrigações contábeis, seja de fazer o balanço anual e protocolar isso na junta comercial, seja transmitir o SPED ECD, é uma obrigação anual, é uma obrigação que você faz seguindo a norma técnica da contabilidade, uma norma técnica que determina o regime de competência, então determina a forma de escrituração dos lançamentos de uma maneira própria, em partidas dobradas. Para isso você utiliza um sistema contábil, um sistema que tem toda essa estrutura de planos de contas, de origem de aplicação, toda essa forma de escrituração que é própria da contabilidade. O BPO financeiro ele é diferente. O BPO financeiro ele é um controle gerencial, ele é um controle a regime de caixa. No BPO financeiro, você vai controlar entradas, saídas e saldos. Tudo que entrou nas contas da empresa, tudo que saiu e os saldos residuais, aquilo que sobrou. E você classifica isso dentro de um plano de contas, de um plano de categorias financeiras, que não necessariamente refletem as categorias contábeis. Você vai ver, por vezes, né, que é uma coisa que acontece, às vezes um empresário mistura dinheiro da pessoa física com a pessoa jurídica. Pô, saiu lá R$1.000 da conta da empresa e ele está pagando, sei lá, supermercado da casa dele. Eu não sei se isso já aconteceu para você, mas infelizmente pode acontecer. Nós temos empresários que muitas vezes não têm conhecimento ou quando tem, não tem disciplina, não tem responsabilidade de fazer essa separação, de respeitar o princípio da entidade, não é mesmo? E acabam não fazendo isso. Na gestão financeira, você tem que classificar essas informações para dar destinação, né? Para qual foi a destinação desse gasto, identificar para onde foi esse dinheiro e dar clareza para o empresário do que aconteceu. Na contabilidade se escritura isso de uma outra forma. Da mesma forma como existem eventos na contabilidade que não se escrituram no financeiro. Na contabilidade, se essa empresa tem funcionários, todo mês ela está incorrendo em férias e 13º, 1/12 dessas obrigações.
São obrigações que só se desembolsam, por exemplo, o 13º no final do ano. Mas lá no financeiro você não lança a provisão de férias de 13º. Lá no financeiro você não lança a depreciação do ativo imobilizado. Então são duas formas diferentes de ver o mundo. E as duas são importantes. Agora, a gestão financeira a regime de caixa, ela traz informações mais rápidas para o empresário. Ela ajuda o empreendedor a entender o que está acontecendo com o dinheiro dele agora e tomar melhores decisões. Então, por isso que o BPO financeiro ele é tão valioso. Para você apresentar demonstrações contábeis para um pequeno empresário, para um empreendedor que não está habituado a entender isso, é muito difícil ele entender um balancete. É muito difícil ele entender uma demonstração de resultado, porque ele não está habituado àquele conceito. Para ele, se ele está comprando alguma coisa, esse dinheiro está saindo, ele não quer saber se ele comprou um ativo e esse valor saiu do caixa e foi para a conta de ativo não circulante. Ele não entende essa lógica, ele não tem essa clareza, ele não teve essa maturidade. As demonstrações contábeis requerem uma maturidade do empreendedor e que muitas vezes os contadores pecam por dar um remédio para esse paciente, mas um remédio que ele ainda não está pronto para tomar. Antes de apresentar todo o poder das demonstrações contábeis, é fundamental que esse empresário entenda pelo menos o regime de caixa, o que está acontecendo com o dinheiro dele, no que tange entradas, saídas e saldos, embolsos, desembolsos e o saldo residual. E é exatamente isso que trata o BPO financeiro. Então, para você fazer BPO financeiro, o que você precisa efetivamente? Você precisa das informações e documentos para que você faça o correto cadastro e classificação dessas operações financeiras. E você vai fazer isso dentro de um software. Eu não vou falar nesse vídeo, já falei, inclusive, fiz um outro vídeo mostrando quais são os principais softwares para BPO financeiro em 2022. Depois você procura aí no YouTube que você vai encontrar esse vídeo. Nosso foco agora não é falar de software, é falar de metodologia, aquilo que você vai precisar fazer para conseguir essas informações e lançar essas informações nos respectivos sistemas que você for utilizar. Beleza? Eu estou indo no modo 5 da dança do Creu para você pegar o máximo de conteúdo com o menos tempo possível. Esse é o meu objetivo aqui, é te ajudar a acelerar, encurtar caminho e você ir mais rápido, porque você indo mais rápido, você vai mais longe. E é isso que eu quero que você faça, que você vá mais longe na contabilidade. Beleza? Então vamos lá, vamos compartilhar minha tela que eu quero te mostrar quais são as informações que você precisa para você fazer o BPO financeiro. Essas informações são informações que você precisa, seja para fazer uma configuração inicial, eu vou te mostrar quais são as informações, seja para você fazer a alimentação da gestão financeira, né? A gestão financeira ela é algo contínuo. Todo dia, toda semana, todo mês, a empresa tem movimentações financeiras, entradas, saídas e saldos. Todo mês, a empresa ela tem um resultado a ser aferido, um resultado tanto a regime de caixa quanto a regime de competência. Então, você vai precisar sempre de informações para que essa empresa possa ter clareza financeira, para que esse empreendedor tenha essa transparência financeira. Então, o que eu vou te mostrar aqui são as informações básicas que você precisa, as essenciais para você começar a fazer esse BPO financeiro. E quando você pede essas informações? É no momento da implantação da terceirização do financeiro. A implantação ela acontece depois do que o cliente contratou o serviço. Então, fazendo uma rápida linha do tempo, você tem um empresário que, na maioria das vezes, não sabe o que é BPO financeiro, e eu já até digo isso algumas vezes lá no meu canal, no @contabilidade consultiva. Se você não me acompanha, vai lá no Instagram, vale a pena você acompanhar. Lá nos stories eu sempre falo, o empresário não entende o que é BPO financeiro. É um termo até que ele, de alguma maneira, não é muito claro, porque parte dele é uma sigla, parte dele é uma palavra, a sigla está em inglês e a palavra está em português, é uma bagunça. Então, quando a gente apresenta esse serviço para o empresário, é melhor apresentar como terceirização do departamento financeiro ou terceirização da gestão financeira. Isso fica mais claro para o empreendedor o que ele está contratando, qual é a oportunidade que está diante dele. Então, uma vez que esse empresário que não sabia que era possível terceirizar o financeiro, ele descobre que é possível terceirizar, ele entendeu que existe um serviço, você vai apresentar esse serviço. Como eu vou te explicar com detalhes lá no evento BPO financeiro para contadores. O passo a passo de como você convence seu cliente ou o futuro cliente a contratar seu serviço. Uma vez que esse cliente está convencido, você assina o contrato, eu vou disponibilizar um modelo de contrato também para você utilizar. Aí vem a implantação. A implantação é o primeiro ato que acontece depois do contrato feito. É na implantação que você começa esse relacionamento para dar clareza para o empresário do que acontece nas finanças. Sabendo que o empresário que às vezes não tem controle financeiro a vida inteira, não vai ser de uma hora para outra que você vai ter controle minucioso.
Não adianta você querer uma pessoa que nunca enxergou nada das finanças, em 2 meses querer ter detalhes que só uma empresa avançada seria capaz de ter. A visão, inclusive é muito curioso, né? A visão humana funciona assim. Um bebê recém-nascido, quando ele nasce, ele enxerga tudo muito turvo. Ele enxerga só os contornos, o contorno das coisas. Ele não consegue enxergar o detalhe. Mas à medida que ele vai amadurecendo, que ele vai ficando, vai avançando, né, no desenvolvimento, é que a visão começa a ficar mais precisa. E depois que ele começa a ir no detalhe, nossa, aquela cor ali, aquele detalhe, como aquilo é bonito. Mas não adianta você querer ir no detalhe sem antes você ver o todo. Então essa é a primeira lição importante. O BPO financeiro, você começa primeiro pelo todo. O que entrou, o que saiu, o que sobrou. Está batendo saldos? Maravilha. Depois você começa a ir no detalhe. Que produto foi comprado? Que serviço? Qual é a relação disso com aquilo? Então esse é a jornada que a gente recomenda. Você primeiro começa no todo, para depois ir no específico. E para isso, a gente faz essa reunião de implantação. A reunião de implantação é a reunião que dá o kick-off, o pontapé inicial na prestação do serviço. Depois de assinado o contrato, você vem para essa reunião de implantação, na qual nós utilizamos esse documento aqui. Então, esse documento que eu vou te mostrar como você pode ter acesso a ele é um formulário de diagnóstico, olha só, um formulário de diagnóstico inicial de BPO financeiro. Com esse documento, utilizando esse documento, você vai fazer uma entrevista com o seu cliente, agora cliente de BPO financeiro, e você vai levantar essas informações que são necessárias para você fazer um bom serviço. Lembrando, é claro, que algumas informações você já tem, mas outras você precisa investigar, porque são informações necessárias para você atender bem esse cliente. Eu vou passar por essas informações rapidinho, porque são essas as informações necessárias para você fazer o BPO financeiro. Tendo essas informações em mãos, você consegue fazer um ótimo trabalho. Não tendo essas informações, o BPO financeiro ele não vai estar, digamos, maduro o suficiente. Ele vai ter serventia, sim, porque 1 é melhor do que 0, 3 é melhor do que 1, mas ele talvez não vai estar na nota 10. Para chegar na nota 10, precisa ter algumas dessas informações. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu aparecer na tela de novo. Maravilha. Primeiro, informações. A gente coloca aqui o responsável e data. Essa aqui é o responsável por fazer a entrevista de diagnóstico, tá? Então, é o nosso funcionário que faz essa entrevista e essa data para a gente ter esse registro oficial. Dados gerais, a gente coloca aqui o nome do empresário, o nome da empresa, quantidade de sócio e faturamento, são informações mais gerenciais, talvez você já até tenha essas informações e que possam nortear esse profissional, lembrando que, né, essa reunião que eu estou te mostrando aqui, ela pode ser feita por você, contador, ou pela sua equipe. Então, esse é um treinamento bacana, um vídeo legal de você mandar para os seus funcionários do setor do BPO financeiro, ou se você ainda não tem um setor de BPO financeiro do seu setor contábil, porque esse vídeo pode ajudar eles a saber o que fazer numa reunião, ok? E aí, lembra, ele tem que ter clareza do que a empresa faz, qual é a atividade econômica, quanto de faturamento, porque isso tudo implica diretamente no volume de serviço e na expectativa do cliente quanto ao resultado desse BPO financeiro. Uma coisa é você fazer BPO financeiro para um pequeno prestador de serviços, um médico que é plantonista. Outra coisa é você fazer o mesmo BPO financeiro para uma clínica odontológica, uma clínica médica, que tem vários médicos trabalhando, tem toda uma estrutura. Então, tudo isso implica diretamente na forma como essa reunião de diagnóstico inicial vai ser realizada, ok? Então, aqui, levantamos essas informações. Primeiro, a empresa possui conta bancária no CNPJ? Pode parecer curioso, mas tem muita empresa que não tem conta bancária no CNPJ, tem conta no CPF. Aí precisamos saber quais contas bancárias ele tem, quais bancos. Possui acesso secundário? Isso é um ponto muito interessante. Existem muitos bancos que ainda não disponibilizam o acesso que a gente chama de nível 2, que é o acesso somente para consultas de operações. Ele não tem autorização para fazer transações, para pagar, para transferir, para cobrar, para contrair empréstimos. O acesso nível 2 é o acesso administrativo. E nós ainda temos bancos que não cedem esse acesso administrativo. Sejam bancões mais antigos, sejam os bancos digitais. Tem muito banco digital que ainda não está avançando nisso. Então é importante você ter clareza se esse acesso está disponível. Porque se o acesso estiver disponível, você consegue acessar ao banco sem precisar que o cliente te mande essas informações. Se esse acesso não estiver disponível, você tem 2 escolhas. Ou você convence o cliente a ir para um banco mais moderno, que permite esse acesso nível 2, ou você vai ter que convencer o cliente a te mandar os extratos e liquidação de cobrança todo dia como documento obrigatório, porque se ele não quer dar o acesso, não tem jeito, você precisa da informação para gerar esse controle financeiro. Então aqui
você tem essa informação se ele tem acesso secundário ou não. Existe algum financiamento ou empréstimo bancário? Isso também é uma informação importante, especialmente se você for fazer a escrituração contábil. Você precisa desse contrato, inclusive, para você lançar todo esse saldo a pagar, para você lançar o valor da parcela. No BPO financeiro também é importante para você saber já projetar um fluxo de caixa projetado, né, lançamentos futuros. E uma coisa bem bacana, se você utilizar um daqueles 3 sistemas que eu te indiquei, todos eles têm a funcionalidade de lançamentos recorrentes. Então você consegue lançar um contas a pagar que ele vai se repetir várias vezes por tantos números de parcela ou por tanto tempo, e com isso você ter esse lançamento já provisionado, né, previsionado no fluxo de caixa futuro. Então é importante você ter essa informação. Possui algum cartão de crédito? Olha só o cartão de crédito, esse aqui é polêmico. O que é o cartão de crédito, gente? O cartão de crédito, ele traz um desafio no BPO financeiro, porque você precisa, com o cartão de crédito, fazer a conciliação dessa conta. Então, como tratar o cartão de crédito? A grande maioria dos sistemas financeiros não trata o cartão de crédito da maneira correta, assim, do ponto de vista contábil, né? Porque imagina só, se eu comprei essa garrafa e eu paguei com cartão de crédito, o fornecedor está pago, está quitado isso aqui com o fornecedor. Agora eu devo à operadora de cartão de crédito. A maioria dos sistemas financeiros, a regime de caixa, não tem essa noção dessa operação, percebe? Isso aí, para você replicar no sistema financeiro, é muito trabalhoso. Então, a melhor maneira de você lidar com o cartão de crédito é você criar uma conta corrente, como se fosse uma conta corrente mesmo, uma conta corrente no banco A, B ou C, ou uma conta caixinha. É você criar uma conta cartão de crédito e você ir lá lançando as despesas, né, os pagamentos nesse cartão de crédito nessa conta. E aí você tem 2 escolhas. Ou você coloca a data de vencimento dessas obrigações no dia da parcela, no dia da fatura, e você provisiona tudo isso de modo que o total desses contas a pagar vão totalizar o valor da fatura, é uma maneira. Ou então você já lança e baixa isso na data que a despesa é incorrida. Nesse caso, essa conta vai ficar negativa, aí existem algumas implicações de talvez não ser o melhor modelo, mas pelo menos você vai saber quanto de dinheiro saiu por dia. De qualquer forma, o cartão de crédito é um problema na gestão financeira pura, porque ele não tem essa noção, né, dessa relação de contas patrimoniais. Olha, eu paguei aquele fornecedor, agora eu tenho um outro fornecedor, né, um outro devedor que tem direitos creditórios sobre mim, né? Então, cartão de crédito tratamos como conta corrente, para simplificar a coisa. Vamos lá. A empresa possui algum sistema de gestão financeira? Esse é um ponto interessante, galera, e fica a dica, fica presente que eu vou te falar agora. O BPO financeiro, ele é um serviço através do qual você assume o processamento financeiro. Se você está tendo que assumir o processamento financeiro, significa que a empresa não faz controle financeiro confiável. Então, mesmo que ela tenha um sistema de gestão financeira, não é recomendado você utilizar esse sistema do cliente. Por quê? Se você utiliza o mesmo sistema que ele usa, por exemplo, para emitir notas fiscais ou para gerar boleto bancário, corre o risco do cliente, sem querer, querendo, alterar um lançamento nesse sistema. E daqui a pouco, como é que você acha esse lançamento alterado? É um problemão. Alguns sistemas mais robustos, eles conseguem ter um fechamento contábil. Pegar o exemplo do OMIE. O OMIE você consegue travar ele na contabilidade e você não consegue lançar nenhum lançamento retroativo depois daquela data de trava. Isso traz uma segurança. Alguns outros sistemas não têm essa trava contábil. Então, o cliente pode ir lá um ano atrás, baixar uma receita, uma despesa, que vai mudar teu saldo todo. Imagina só você procurar 1 ano ou 2 anos de saldo alterado porque abençoado de um cliente lançou errado. Pois bem, então assim, via de regra, o BPO financeiro separa o sistema. Deixa o cliente usar o sistema que ele quiser, o frente de caixa que ele quiser, o sistema que ele quiser, enfim, não muda nada. Só precisa que a informação chegue para a gente fazer a conciliação financeira de maneira mais confiável. Então a gente pede essa informação para entender que sistema ele utiliza, apesar do que na maioria das vezes a gente não usa o sistema do cliente. Muita atenção com isso para você não cair na bobeira de pegar o sistema do cliente. Eu vou te dizer por experiência própria. Aqui a gente faz BPO financeiro há muitos anos. Eu já tive a bobeira de cair, de ter que fazer acesso remoto no servidor do cliente para alimentar o financeiro do cliente no sistema dele. Aqueles sistemas locais, né, que a gente chama de on-premise, sistemas que ficam instalados no computador do cliente, aí já teve que fazer acesso remoto para alimentar o sistema de cliente e toda semana era uma briga porque o saldo alterava. E aí, como é que acha? Quem alterou o saldo? Como diz o ditado, né, filho feio não tem pai, né? Quem fez esse filho feio? Pois bem, então separa o sistema financeiro que vai ser a melhor escolha para você e para o seu cliente. Beleza? Dito isso, olha, fizemos já o primeiro reconhecimento, que são dos cadastros de operações bancárias. Agora a gente identifica contas a pagar,
quais são o perfil de contas a pagar que essa empresa tem. Por exemplo, a empresa recebe notas fiscais e boletos, e aí pode parecer bobeira. Nossa, Pedro, claro que toda empresa recebe nota fiscal e boleto. Não é bem assim não, minha gente. Tem muita empresa que paga despesas, paga obrigações sem nenhum tipo de contrapartida, sem nenhum tipo de documentação idônea. E aí uma reflexão, fica comigo, preste atenção no que eu vou te dizer agora. O BPO financeiro é um serviço administrativo. Tanto é que a recomendação é que você nem use o KNAI de contabilidade para esse serviço. Existe um KNAI específico, né, de atividade de apoio administrativo, que com esse KNAI você está fazendo um apoio administrativo para a empresa controlar seus números. Então, nesse serviço, você tem que reconhecer tudo que entrou, tudo que saiu e tudo que sobrou na conta. Ponto final. Independente se ele pagou com nota ou sem nota, se ele recebeu mediante emissão de nota fiscal RPA ou não. O BPO financeiro é uma informação administrativa, é um processamento de dados administrativo. Você não está fazendo escrituração contábil. A escrituração contábil é um outro serviço que você faz com outro KNAI. Se você quiser até mesmo com outro CNPJ, independente se é o mesmo CNPJ ou não, mas são coisas diferentes. Quem faz a terceirização do financeiro é uma atividade administrativa que, por sinal, nem é de competência exclusiva de contadores. Qualquer profissional pode fazer. Então, o BPO financeiro é um registro administrativo do que entrou, do que saiu, do que sobrou, para dar clareza para o empresário para onde foi o dinheiro dele, de onde veio o dinheiro dele, ok? Então, informações aqui se ele tem nota fiscal, se ele exige nota fiscal para os serviços contratados, então é importante, inclusive, essa educação, já é um momento adequado, inclusive, de você educar o cliente sobre a importância de exigir essa documentação fiscal. Se utiliza DDA, que é o débito direto, né, para fazer essa cobrança, como é feito o controle de contas a pagar, isso aqui é bem interessante, essa parte, porque tem empresa que faz o controle de contas a pagar naquele modo iluminação divina, né? Lembrei, caramba, hoje é dia 15, eu tenho que pagar alguma coisa. Aí você começa a procurar o que eu tenho que pagar. É um tipo de sistema. Tem cliente que usa, o que não é de todo mal, o sistema da pasta sanfonada. Eu não sei se você já viu pasta sanfonada, aquela pastinha de plástico, né? Que tem várias abas dentro dela, geralmente 31 abas. Para cada aba tem um dia e o cliente vai colocando lá os boletos bancários e notas fiscais para cada dia. É um jeito de controle, um tanto quanto analógico, mas funciona. Você fazer o controle financeiro pelas abas da pasta sanfonada. Tem cliente que é um pouco mais moderninho, que já coloca isso no Google Drive ou no Dropbox, ou controla isso na agenda. Você precisa entender como o cliente hoje faz o controle das contas a pagar, para que você consiga adaptar esse processo dentro da tua rotina de fazer o controle de contas a pagar. O cenário ideal é que esse controle de contas a pagar passe a ser centralizado no teu sistema financeiro de BPO financeiro. Que o que tenha de contas a pagar para o cliente seja o que está lançado lá no teu financeiro. Porque dessa forma você garante que tudo que a empresa precisa pagar já está previamente lançado no software de gestão. E aí você consegue ter um fluxo de caixa projetado, saldo final projetado, confiável ou mais confiável. Se o cliente tem uma pasta sanfonada com coisa para pagar e essa informação não chegou para você, você não lançou isso no teu sistema financeiro, esse fluxo de caixa projetado ele já está contaminado, ele já está impróprio, ele não está refletindo a realidade, ok? Então você precisa entender nesse momento exatamente isso, que tipo de informação que esse cliente tem, que tipo de controle que esse cliente tem das suas contas a pagar, beleza? Realizam pagamentos antecipados ou somente, ou somente na data de vencimento, para entender qual o perfil desse camarada, ele paga com antecipação, porque vamos lá, tem empresário que gosta de pagar na data limite, aí você tem que fazer o contas a pagar na data limite. Aqueles empresários mais organizados, gosto de pagar com 2 dias de antecedência, eu gosto de pagar uma semana, eu pago uma vez por semana. No sistema financeiro, você consegue lançar uma data de previsão de pagamento. Os sistemas mais avançados, aqueles 3 que eu te indiquei, eles têm o controle de data de vencimento e tem uma outra data chamada de previsão de pagamento. São 2 datas diferentes. A data de vencimento é a data de vencimento da obrigação, propriamente dita, e a data de previsão de pagamento é justamente quando ele prevê o pagamento. E ele reflete no fluxo de caixa projetado exatamente essa data de previsão de pagamento. Então, por isso que é importante você entender como ele faz esse pagamento, se ele paga na data de vencimento, se ele paga adiantado. O pior cenário você sabe, é o cara que não paga, porque se não paga os outros, não vai pagar você. Tomara que você não tenha esse cliente. Beleza? Vamos lá, como são armazenados os documentos? A gente falou um pouco sobre isso, né? Se esse documento é digital ou é físico. Se a empresa possui um controle ou cadastro de fornecedores,
Esse cadastro de fornecedores ele pode ser muito útil para você fazer a carga inicial do controle financeiro. Dependendo do sistema que você utilizar, esses 3 sistemas que eu te indiquei no outro vídeo, você consegue importar uma planilha e essa planilha já cadastrar os fornecedores todos bonitinhos para você, se esse cliente tiver esse controle financeiro. Ok? Mais informações, olha só o que eu estou falando, são informações que você vai pegar lá na reunião de diagnóstico, na reunião de implantação do cliente, ok? Existe algum parcelamento de impostos? Isso é importante para você saber, tanto no contábil você lançar esse passivo, quanto no financeiro você lançar esse pagamento parcelado. Existe alguma... Olha só, essa aqui é boa demais. Essa aqui eu vou até aumentar na tua tela, você que está comigo no YouTube. Ó. Existe alguma despesa pessoal paga na conta PJ? Isso aqui acontece com você, gente? Um empresário que paga uma despesa pessoal na conta PJ, isso existe? Pai do céu, como existe, né? Como existe? Esses abençoados que pagam conta da pessoa física no colégio. Eu já tive empresário pagando colégio de crianças, compras de supermercados, plano de saúde da família. Pagar de tudo, gente. Tudo que você imaginar. Fatura de cartão de crédito, então, meu amigo, minha amiga, você vê cada coisa naquela fatura de cartão de crédito que você nem acredita. Você joga o CNPJ, ô meu pai, o que é isso? Pois bem, acontece. Então é esse momento que você vai entender se esse empresário tem esse vício comportamental, esse mau hábito, ou se ele não tem. De qualquer maneira, você precisa entender se ele tem ou não tem, porque se ele tiver, qual é a recomendação? Fica presente porque eu vou te falar agora. Você está lidando com um empresário que às vezes já está com esse hábito, com esse vício há anos. Há anos ele mistura dinheiro da pessoa física com a pessoa jurídica. Você não vai conseguir de uma hora para outra, numa primeira reunião de implantação, você não vai conseguir transformar a vida dele. Você não tem superpoderes, meu amigo. Você não tem um milagre nas suas mãos que vai tocar na pessoa e vai resolver tudo. Você precisa de tempo para educar esse empresário. Então, qual é a sugestão que nós damos para esse tipo de empresário? É o que a gente faz, inclusive, aqui na contabilidade.net. Se esse empresário paga despesa pessoal por dentro da empresa, você cria uma categoria específica no plano de categorias, no plano de contas financeiro desse cliente, cria lá despesas pessoais do sócio. Cria essa categoria. No passado, a gente chamava de antecipação de lucro. Eu sei que a galera do contábil chega até a doer, né? Porque não existe antecipação de lucro, mas é uma forma de você entender. Lembra que isso é informação gerencial. É para o teu cliente entender o que está acontecendo. E nessa categoria de despesas pessoais dos sócios, de antecipação de lucro com aspas gigantes, você vai lançar essas despesas pessoais que esse empresário paga na conta da empresa. Porque fazendo isso, você vai gerar um totalizador. Ele vai ver quanto aquilo está totalizando no mês, no trimestre, no ano. E tendo essa informação, você consegue até mesmo educar esse empresário de saber que ele tem que tirar um prolabore, que ele tem que tirar uma remuneração da empresa, seja um prolabore fixo, né, lá na folha de pagamento, pagando retenções, inclusive de previdenciárias e de imposto de renda, seja como distribuição de lucro, mas ainda assim tendo um valor fixo, né? Então, assim, é um processo de educação, é um processo de empoderamento desse empresário de mais informações. E para isso você tem que entender se tem alguma abençoada despesa pessoal na conta pessoa física. Assim como o contrário também acontece. Existe alguma despesa da empresa que você paga na pessoa física? Isso pode acontecer. Vou pegar um exemplo de cliente que nós atendemos aqui, a gente atende muitos empresários do mercado digital, a galera que investe milhares de reais por mês, 50, 70, 100 mil reais por mês de anúncios na internet. Muitos bancos não dão esse limite de cartão de crédito para a empresa. O que a pessoa faz? Paga na pessoa física e faz esses anúncios da pessoa física usando o cartão de crédito, da pessoa jurídica, me perdoe, usando o cartão de crédito da pessoa física. Você precisa entender o que está acontecendo para você saber como lançar isso no financeiro e depois você tratar isso no contábil também. Então, outra informação necessária. Possui alguma retirada fixa mensal? Isso é importante, né? Seria o, entre aspas, prolabore, prolabore, né? Pelo trabalho, a remuneração pelo trabalho desse empreendedor. E você ter esses dados. Possui funcionários, se tiver, você precisa dos nomes dessas pessoas, porque eles lá nos sistemas financeiros, eles são classificados como, entre aspas, fornecedores, são pessoas que recebem dinheiro da empresa. Se tem PJs, também da mesma maneira se identificar que são os PJs. Se sim, se emitem nota fiscal, então é importante, né? Ou se faz RPA, no caso dos prestadores de serviço. E quais são as despesas fixas? Esse aqui é um pouco mais difícil, porque muitas empresas não têm maturidade de entender quais são as despesas fixas que ela tem. Ela sabe as mais básicas, aluguel, energia elétrica, água, salário, mas ele não tem clareza de quais são o total dos serviços. Eu tenho assinatura de internet, tenho assinatura de TV, eu tenho assinatura da empresa tal.
Então, é algo que muitas vezes é um pouco difícil você capturar logo nessa primeira reunião de implantação. Mas ainda assim, é uma informação importante, porque com essas despesas fixas, lembra que eu te falei, os sistemas mais avançados, aqueles 3 que eu te mostrei, ele tem despesas recorrentes mensais. Você consegue lançar uma despesa que se repete mês a mês e com isso você vai ter essa informação projetada num fluxo de caixa futuro, para saber qual o saldo que essa empresa vai ter no final do mês, daqui a 3 meses, daqui a 6 meses. Então isso é muito importante. Beleza? Dessa maneira a gente terminou as informações de contas a pagar. Agora vamos lá para o contas a receber. Lembrando, o BPO financeiro lida contas a pagar, dinheiro que está saindo da empresa, contas a receber, dinheiro que está entrando na empresa. Essas são as duas principais movimentações que o BPO financeiro faz, entradas e saídas. Então é isso que você tem que se concentrar nesse momento. Então vamos lá. Controle de contas a receber. Primeiro, como controla essas contas a receber? E aí depende muito do modelo de negócio, né? Imagina que tem empresas de receita recorrente, por exemplo, uma escola de dança, tem uma receita recorrente, tem lá todo mês os alunos que geram contrato e mandam boleto, por exemplo. Seja, por exemplo, empresas que fazem serviços avulsos. Imagina só uma empresa que faz pet shop, banho e tosa. Você não sabe quais são os animais que vão lá tomar banho, você não sabe quantos são. Você não sabe, de repente, uma loja, né? Uma papelaria, você não sabe o que você vai vender. Então, identificar qual é esse perfil de receita, identificar da mesma maneira se emite nota fiscal. Isso aqui é uma informação importante para você poder educar o teu cliente. No BPO financeiro, não necessariamente você vai avançar para sincronizar a operação fiscal com a operação financeira. Isso não vai dar para a gente avançar agora com um assunto um pouco mais cabeludo, mas dependendo do volume da empresa, você não consegue fazer com que a cada venda você tenha um financeiro bem lançado. Para explicar rapidinho, imagina só, mais uma vez, eu comprei essa garrafa aqui, essa garrafa suponhamos que custa R$1.000, e o cliente pagou esses R$1.000, no momento que eu vendi, eu tenho uma nota fiscal, uma NFCE, modelo 65, emitida de venda desse produto aqui, dessa garrafa lá para a pessoa. Só que essa nota fiscal de R$1.000, eu vendi isso parcelado em 5 boletos de R$210. Então, o financeiro, ele vai projetar isso enquanto o regime de competência eu reconheço a venda inteira, ok? Nesse momento, na data de competência, que eu transmiti o risco do produto para o cliente. Fiz a tradição, né? Transferi a propriedade. Mas, cara, o fluxo de caixa projetado do financeiro é outro. E, às vezes, eu tenho antecipação do cartão de crédito. Eu tenho a taxa de cartão de crédito, a taxa de desconto. Então, isso torna a conciliação do financeiro, muitas vezes, difícil de bater com a conciliação do fiscal. Então, a depender da maturidade da empresa, você consegue fazer essa conciliação, especialmente em empresas prestadoras de serviço, você consegue fazer isso melhor. Já em empresas de comércio é bem mais difícil. É por isso que muitas vezes a gente fala que dá para fazer BPO financeiro para comércio? Dá para fazer muito bem. Você só precisa descasar a operação fiscal da operação financeira. E você, por vezes, fazer totalizando, né? Não identificar cliente por cliente. Você vai lá e lança aquilo em lote, né? Ah, quanto eu recebi no dia tal? Lançou, baixou e transferiu. Então, como eu falei, não vai dar para a gente explicar muito aqui porque o objetivo do vídeo não é esse, mas definitivamente é necessário ter algum cuidado com empresas no que tange a operações de comércio, ok? Maravilha, vamos voltar aqui para a nossa lista. Faz emissão de boletos bancários? Se sim, qual o custo do boleto? Isso aqui, galera, presta atenção, é uma oportunidade incrível no BPO financeiro. É uma oportunidade de você entrar com o serviço de BPO financeiro e já ajudar o cliente a economizar. Porque o que acontece? Muitas empresas ainda estão utilizando bancões para fazer cobrança do boleto, né? A boletagem, para cobrar seus clientes. E os bancões se acostumaram a cobrar caro pelo serviço do boleto. Tem banco cobrando R$ 3,50, R$ 4,50, R$ 6. Eu já vi boleto sendo cobrado R$ 6 por boleto. E às vezes não é só a cobrança do boleto, tem a cobrança da taxa de emissão do boleto, tem a cobrança da taxa de liquidação do boleto, ou seja, quando o boleto é baixado, ele cobra, e tem uma taxa, que essa eu já tomei prejuízo por muitos anos, que é a taxa de manutenção do boleto, da manutenção da cobrança registrada. Ou seja, se você manda um boleto para o banco, o cliente não pagou, o banco cobra uma tarifa mensal de centavos para manter aquele registro no seu banco de dados. Olha só que coisa, você vai manter o registro do banco de dados e o banco está cobrando manutenção. É a taxa de manutenção da cobrança registrada. Então, tem empresa pequena que já emite muito boleto que está pagando uma fortuna de tarifa bancária por conta desse tanto de tarifas confusas. E hoje, os bancos digitais, alguns bancos mais modernos já têm tarifas muito baixas, tarifas de R$ 1,89 por boleto, por emissão do boleto. Corrigindo até, melhor ainda, por baixa do boleto, ou seja, você só paga a taxa quando o boleto é pago. Se o boleto não for pago, não cobra a taxa. E olha só de você trocar
o banco que ele emite o boleto bancário, você já gera uma economia enorme para esse cliente. Por vezes já bate até do valor do que ele está pagando no BPO financeiro, ele já tem um cashback aí, ó, devolução com a economia de boleto bancário. Então fica atento a isso, porque muitas vezes nas empresas que fazem cobrança, né, receita recorrente, só nessa cobrança de boleto você já dá uma economia imediata para esse cliente. E naqueles 3 sistemas que eu te falei, ele já tem bancos digitais integrados dentro deles. Então você consegue gerar boletos por dentro do sistema e esses boletos já são muito mais baratos do que um boleto de um bancão, por exemplo, que não está preocupado com a saúde financeira do cliente, está preocupado com a própria saúde financeira. Beleza? Então, identificar como é feito esse boleto bancário e o custo é muito importante. Possui maquininha de cartão? Oh, coisa boa! Isso aqui é maravilhoso. Maquininha de cartão, alguns lugares chamados de maquineta, seja o nome que você dá, aquilo é um inferno para conciliar. Pai do céu. Esse assunto para um outro vídeo, não dá para a gente avançar agora, porque esse é um assunto cabeludo também. Mas as maquininhas de cobrança, as adquirentes, né, elas são utilizadas por muitas empresas, de comércio também, algumas prestações de serviço, para receber dos seus clientes, para parcelar esse recebimento, e você tem esse desafio de conciliar essas operações. A depender do volume, e na maioria das vezes o volume é grande, você não faz sentido você conciliar venda a venda. Fazer a conciliação venda a venda faz o custo de hora homem do BPO financeiro ser muito alto e, portanto, o preço final para o cliente não compensa. Se ele precisa fazer uma conciliação venda a venda, é melhor, é recomendado para esse empresário implantar a autogestão financeira dentro de casa do que efetivamente ele fazer a terceirização do financeiro, porque vai ficar muito cara. É melhor ter esse controle financeiro internamente. Ainda assim, você precisa identificar se ele tem algum recebimento de maquininha de cartão de crédito ou não. E aí, como fazer essa conciliação? Eu já te falei que isso é algo complexo. Dependendo, você tem conciliação por bandeira. Visa débito, Visa crédito, Master... Ok? Cara, isso pode ser muito complexo. A recomendação é não avançar por esse caminho, é fazer a conciliação totalizada por dia e reconhecer o dinheiro que entrou e que saiu nessa conta corrente de cartão de crédito, de maquininha. Ok? Vamos lá. Existem vendas recorrentes, que é importante, como eu falei, para você cadastrar contratos. Esses sistemas que eu te falei, eles têm controle de contratos, então você controla lá o contrato e todo mês ele emite boleto bancário e notas fiscais automaticamente. E aqui algumas peculiaridades do nicho que a gente atende, né, de infoprodutores. Qual plataforma ele utiliza, se é Hotmart, se é Dus, qual o prazo de garantia, porque isso aqui pode influenciar a data de emissão de nota fiscal, se tem coprodução, mas aí são assuntos um pouco mais específicos que não vale a pena a gente falar aqui nesse vídeo. Então, meu amigo, minha amiga, para a gente chegar no final aqui da nossa aula, quais informações você precisa para fazer o BPO financeiro? Você precisa das informações cadastrais, das contas correntes da empresa, conta corrente, conta caixa, né, que é dinheiro no bolso, quanto dinheiro se essa empresa manipula, dinheiro em espécie. Você precisa também das contas de aplicação, se ela tem contas de aplicação automática, se ela tem uma aplicação, de repente, um CDB, isso também tem que entrar no BPO financeiro. Contas de cartão de crédito, seja um cartão de crédito de pagamento, seja cartão de crédito de recebimento, você precisa ter essa informação. Esse é o primeiro bloco de informações que você precisa, essas informações bancárias. Segundo bloco, informações de contas a pagar. O que a empresa paga? O dinheiro da empresa vai para onde? Você tem que ter essas informações, assim como informações de contas a receber. De onde esse dinheiro entra? Essa empresa arrecada dinheiro de que maneira? Tendo essas 3 informações, que você consegue isso no cadastro inicial da empresa, na implantação, você consegue fazer o BPO financeiro. Mas Pedro, caramba, isso é muito trabalhoso, isso dá muito trabalho. Cara, dá trabalho para você implantar. É igual a parametrização do contábil. Lá quando você vai parametrizar, você tem que cadastrar o plano de contas, você tem que fazer o depara lá com o sistema do cliente. Lá no setor fiscal, você tem que falar lá o cadastro da empresa. Dependendo do sistema que você usa, tem que botar o acumulador, tem que colocar o conversor, você tem que botar a rúbrica e o provento do DP. O nosso serviço de contabilidade, ele sempre requer uma carga inicial de parametrização. Mas se bem parametrizado, dali para frente é tranquilo. O BPO financeiro é da mesma forma. Se bem parametrizado, dali para frente é tranquilo. E é por isso que você precisa de um método para você vender para o teu cliente, para você convencer esse empresário que a melhor coisa que ele faz é terceirizar o financeiro para você, te pagando o preço justo, assim como um método para executar, para prestar esse serviço de BPO financeiro. E exatamente isso que eu vou te ensinar nesse evento que vai acontecer em novembro, dos dias 21 a 25 de novembro, que é o BPO financeiro para contadores. Eu vou te ensinar na prática como você faz para vender BPO financeiro e entregar esse serviço para os seus clientes e ganhar muito dinheiro com isso.
Se você tiver interesse de participar desse evento, se você gostou dessa aula, o evento está melhor ainda, porque lá é mais profundo, eu te mostro mais detalhes sobre isso tudo. Você vai lá no meu perfil no Instagram, ou então aqui embaixo na descrição do vídeo vai ter um link para você fazer a sua inscrição gratuita e participar desse evento. E esse formulário que eu te mostrei aqui, eu vou disponibilizar somente para quem participar do evento BPO Financeiro para Contadores. Quer receber esse documento? Não deixe de se inscrever gratuitamente no link que está aqui embaixo. Beleza? Então, encerrando o vídeo agora, nos vemos em breve. Tchau, tchau!